Só por vez de todo o nosso louvor, toda a nossa oração. Nesse momento, intercedemos por servo, Senhor, meu nome, por Deus, que na vida boca do Senhor, palavra de vida e salvação será disponível para as nossas vidas, Senhor, nesta noite. Ainda, Senhor, que o Senhor esteja abrindo nosso coração no momento, para que possa entender o seu próprio recado para cada um de nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, graças a paz de Cristo, amém? Hoje eu me atrasei de uma forma que o arquivo da pregação, ele diria, né? Até o arquivo da pregação se corrompe, ele se corrompeu. E aí eu já estava com muitas coisas anotadas, o computador desligou 2 vezes por conta de um outro arquivo que eu estava abrindo, e eu acabei perdendo, né? Aí eu fiz os tópicos, pela graça de Deus, a gente estudado o texto, e os tópicos finalmente são prontos, né? E a gente pode compartilhar tranquilamente a palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Esse texto, essa sessão, ela vai até o versículo 48. Mas nós não vamos ler toda a sessão, até porque nós acreditamos que não conseguiríamos pregar todo. Então nós vamos ler os versículos de 17 até o versículo 26. Mateus 5, 17 a 26. E eu queria que meditássemos nesse tema, o caráter do reino em nós, parte 2. Desta vez nós vamos falar sobre a lei do céu, e essa lei ela é espiritual. No reino dos homens, a lei do céu e o reino dos homens. Então, o caráter do reino em nós, a lei do céu e o reino dos homens. Diz a palavra de Deus assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás ali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos que ela encontre lugar em nosso coração, e rogamos a Ti, Deus, que o poder do Senhor nesta noite nos faça irmos além do entendimento intelectual. Sobretudo, Deus, que o Teu poder esteja operando em nós para a compreensão, para entendimento espiritual. Ó Deus, que nós possamos viver a nossa vida de acordo com este texto, com esta palavra, e não somente com este texto, mas com toda a Escritura. Por isso, Deus, nós rogamos que o Senhor nos dê poder, ó Deus, para obedecermos ao Senhor. E então aguardamos toda a ordem do Senhor para que possamos obedecer. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam por alguma situação adversa.
ou mesmo por negligência, o Senhor os tome de misericórdia, de graça, e que o Teu Espírito Santo os abençoe e os visite neste momento. Amém. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós te oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos meditando no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte nos traz os ensinamentos de como deve ser o comportamento do cidadão do céu. É lógico que o cidadão do céu ainda está vivendo neste mundo. É lógico que nós ainda estamos sujeitos à nossa natureza e às nossas paixões. É lógico que nós só conseguiremos vencer a nossa debilidade espiritual por causa da nossa carne no dia que Deus glorificar os nossos corpos, que Ele transformar esse corpo mortal, esse corpo que é humilhado pelo pecado, pelas dores, pelo envelhecimento, pela morte, num corpo de glória. Então, finalmente nós venceremos o pecado. Mas nós temos aqui então as ordenanças de Cristo, seu ensinamento como sendo esse compêndio prático do reino de Deus, que deve ser observado por nós. Como nós já temos dito, o Sermão do Monte ele traz uma explicação mais prática da lei moral de Deus, do caráter de Deus, das ordenanças de Deus no Antigo Testamento, que então agora são colocadas diante de nós e ainda mais são dificultadas pelo fato de se mostrar a lei espiritual muito mais do que uma lei carnal. Então nós observamos aqui que Jesus ele está mostrando a importância do cumprimento da lei. A lei ela se manifesta nos 10 mandamentos, mas ela também começa a se ramificar de outras formas, nos aspectos civis e cerimoniais. Civis, porque a lei vai mostrar como deve ser o comportamento civil do povo, lá no Antigo Testamento. E cerimonial, como deve ser feito todo o ritual, toda a cerimônia, para o culto, para a adoração, para o sacrifício a Deus. Então, nós observamos que todas essas outras leis complementares, elas estão ligadas à espinha dorsal, que é o decálogo ou os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, então, vai trazer o padrão da nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Sendo assim, nós vamos observar que está tudo ligado ao nosso dia a dia com Deus e dia a dia com o próximo. Não necessariamente com os irmãos da igreja, também. Principalmente com os irmãos da igreja, porque o bem que nós devemos fazer, principalmente aos domésticos da fé. Esta é a nossa família. Este é o corpo no qual nós somos batizados por meio da morte de Cristo. Nós somos inseridos nesse corpo por meio da morte de Cristo. E aqui nós vemos então Jesus falar da importância do cumprimento da lei. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Jesus ele estava disposto a cumprir a lei, a obedecer a Deus de todas as formas. E então ele traz a máxima desse texto. A máxima do texto é que nada vai se passar, nada vai deixar de existir sem que antes tudo exista conforme a palavra. Ou seja, nada vai fugir ao controle do cumprimento da Escritura. E aqui também ele vai trazer o cumprimento prático. Existe o cumprimento passivo da Escritura e o cumprimento ativo da Escritura. O que significa isso? O cumprimento passivo significa que nós, querendo ou não, a Escritura vai se cumprir. Isso significa cumprimento passivo. Nós vamos cumprir, ou tudo vai se cumprir conforme a Escritura quer você queira ou quer não. Quer eu queira ou não. A Escritura vai ser cumprida querendo o homem ou não, querendo o ateu ou não, querendo os governantes ou não, querendo os outros religiosos ou não, querendo os violentos ou não, querendo os mais justos do ponto de vista humano ou não. A lei vai se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir.
Jesus diz isso em Mateus capítulo 24, versículo 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então esse é o cumprimento passivo da lei. Nós, querendo ou não, nós não podemos alterar o cumprimento da Escritura. Ele vai acontecer, ela vai se cumprir. Mas também existe um cumprimento ativo da Escritura, que significa a nossa obediência voluntária para com o acontecimento da vontade de Deus na nossa vida, no nosso proceder, nas nossas andanças, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Esse é o cumprimento ativo, quando nós então decidimos obedecer a Deus e cumprir a sua palavra. Veja, a palavra de Deus vai se cumprir, quer queira você ou não, quer queira eu ou não. Mas a palavra de Deus também deve ser cumprida por seus servos. E esse é um ensinamento fundamental que Jesus nos dá aqui. Primeiro ele vai dizer: olha, a palavra vai se cumprir, ela vai se cumprir. E veja o versículo 27: não penseis que vim para revogar a lei dos profetas. Veja, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim para obedecer ativamente a lei, eu vim para cumprir essa lei. Ele diz: não vim para revogar, vim para cumprir. Agora veja a verdade do texto: porque em verdade vos afirmo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja, então, ele vai dizer um pouco do seu cumprimento ativo, mas vai falar também um pouco do cumprimento passivo. Mas a gente pode chamar o cumprimento passivo de cumprimento soberano de Deus. Não que Deus seja passivo, mas nós somos passivos em relação ao cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, nós olhamos para o mundo e percebemos a Escritura se cumprindo, mesmo que nós, ou mesmo que o homem decida não obedecer a Deus. Porque esse cumprimento passivo por parte do homem é ativo por parte de Deus. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, e tudo vai acontecer conforme a sua vontade, e nós não podemos impedir isso. E Jesus então ele vai mostrar com isso que toda a lei e os profetas estavam falando a respeito dele. Lucas capítulo 24, nós vemos que Jesus vai dar o seu testemunho aos discípulos no caminho de Emaús. E ele disse que tudo aquilo tinha que acontecer conforme a lei, os profetas e os salmos. Ou seja, Jesus então cumpriu ativamente tudo aquilo que estava escrito sobre ele na Escritura. É fundamental então nós pensarmos que nós aqui, com toda a alegria, percebemos que Jesus Cristo é o único que cumpriu totalmente a lei. Somente ele conseguiu cumprir a lei em tudo. Somente ele. Então ele cumpriu ativamente a lei, mas também cumpriu passivamente, porque ele se propôs a ser homem, e se propondo a ser homem e obediente, Jesus ele cumpria ativamente obedecendo, mas também passivamente quando ele se deixa prender para morrer. Ele seria o cordeiro sacrificado na cruz por nossos pecados. Aquele era o plano do Pai para ele. Ele morreria então. Por isso Paulo vai dizer que sua obediência é ativa e é passiva. Jesus Cristo obedece ativamente como Deus e como homem. Jesus Cristo também obedece passivamente como homem. Ele não quis, mas também, como o Pai determinou, ele não podia mais desobedecer a ordem do Pai. E ele então se deixaria prender, morrendo na cruz por nossos pecados. É bonito quando nós vemos essa obediência ativa e passiva de Cristo. Ele obedece de maneira muito séria, muito profunda, muito intensa, mas também ele se deixa prender e morre na cruz por nossos pecados. E é muito interessante que a gente interprete esse versículo 18 de uma maneira tão cuidadosa, porque o versículo 18 vai falar
dos acréscimos que se fazem à lei. Olha, em Deuteronômio capítulo 4, Moisés vai se preocupar e dizer: olha, os nossos mandamentos, os mandamentos que eu entrego a vocês hoje, que o Senhor deu a vocês, não precisam de acréscimos. E é interessante que na lei, principalmente no hebraico, existem formas das letras do hebraico que podem então confundir se elas forem escritas de maneira errada. O hebraico tem algumas letras que são muito parecidas na sua grafia. Por exemplo, ele vai dizer aqui, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Agora veja, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Veja que ele, no versículo 18, ele começa a falar dos acréscimos, dos cuidados com a interpretação, e depois ele vai trabalhar sobre a questão do ensino errado dos mandamentos. Por que Jesus está dizendo isso? Como nós estávamos falando, as letras do hebraico tem algumas que são muito parecidas. Por exemplo, o B do hebraico, o B, ele se parece muito com a letra que se parece com o R, o Resh. E o que diferencia é um pequeno traço embaixo. Então, quando ele fala assim, olha, que em alterar, em pensar em mudar, em propositalmente, ou mesmo de maneira enganada, ou mesmo de maneira não preparada, mudar o sentido da lei, esse está incorrendo em pecado. Ninguém pode mudar nada no significado da lei. Por exemplo, duas letras muito parecidas também, o D e o H do hebraico, o Dalet e o Re, significa que se parecem muito. Os traços laterais, um parece um banquinho assim, e o outro é só um Lzinho de cabeça para baixo. Se tiver um tracinho ali, ou se acrescentar uma diferença. Jesus ele é minucioso no cuidado com a sua palavra. Jesus ele é cuidadoso quanto à interpretação da lei. Agora veja, irmãos, que Paulo ele vai chamar a atenção de Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 15, sobre o obreiro aprovado manusear bem a palavra da verdade. Não tem que se envergonhar. E o quanto é perigoso fazer interpretações erradas a respeito da Escritura. Era isso que os fariseus faziam o tempo todo. Os fariseus consideravam a lei como um elemento explícito e não como algo interior. Eles se preocupavam com a forma externa, eles se preocupavam com a aparência, eles se preocupavam com as metodologias, muito mais do que o caráter espiritual da lei. Por isso ele vai dizer no versículo 19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que é dos menores, ou seja, o mais simples mandamento que for, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aqui há um contraste interessante, porque ao que parece, quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais humildade se deve ter em vez de arrogância. E Calvino dizia isso. Ele dizia que quanto mais nós nos aproximamos da luz do entendimento de Deus, mais a gente deve se humilhar. A gente não deve se sentir melhor, superior. Isso demonstra que o entendimento ficou apenas no nosso intelecto, mas não nos humilhou. E o entendimento de Deus deve nos humilhar. Nós precisamos ser humilhados pelo entendimento de Deus, do seu poder, da sua glória, da sua soberania.
da sua santidade. Nós devemos ser humilhados quando mais conhecemos a Deus. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, nós devemos então reconhecer a nossa insignificância. Jesus então ele afirma no verso 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha, se vocês não forem além dos escribas e fariseus, vocês nunca poderão entrar no reino dos céus. E ele está falando de maneira espiritual. É verdade, ele não está falando da profundidade do conhecimento que tinham os escribas e fariseus. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você for um excelente teólogo, você vai para o céu. Se você for um excelente conhecedor da Bíblia, ninguém tira o seu lugar lá. Se você for uma pessoa que sabe explicar a Bíblia de capa a capa, tenha conhecimento de todas as línguas originais, de todos os momentos bíblicos, de todos os eventos bíblicos, você estará no céu e aí ninguém pode tirar isso de você. Não, mas ele está falando justamente de uma prática espiritual da palavra de Deus. E por que prática espiritual? É importante, é necessário que a gente faça essa pequena distinção, uma vez que a gente não deve ficar fazendo essa dicotomia, essa separação, usando todos essas formas de separação do que é espiritual e do que é carnal. Mas os fariseus, eles tinham um entendimento muito externo, né? E eles se preocupavam com a prática externa da lei. Dentro deles, diz Mateus 23, como Jesus está falando lá, eles são como sepulcros caiados. Ou seja, por fora eles são muito bonitos, muito bem arrumados, mas por dentro é semelhante aos demais sepulcros. Tem morte, tem podridão, tem sujeira. E Jesus diz isso: olha, vocês são iguais aos outros, só são arrumadinhos por fora. Vocês são bem arrumadinhos por fora, vocês são bem adornados, vocês são bem ornamentados, mas vocês são tão podres quanto os demais. Vocês são tão sujos quanto os demais. E Jesus então ele está falando justamente do perigo de se fazer uma péssima interpretação da lei, do perigo de se tentar parecer em vez de ser, demonstrar em vez de viver. E ele começa dizendo isso a partir do versículo 21, quando ele vai então partir para mandamentos, e ele vai começar de maneira a se refletir sobre o sexto mandamento. Qual que é o sexto mandamento? Não matarás. Você está na sua casa, entra um ladrão lá e você pega um copo, joga na testa dele e mata o ladrão. Será que nós somos culpados disso? Não é disso que o texto está falando. A palavra original significa: não assassinarás, não agirás de maneira dolosa. Tanto é que no passado, se alguém tivesse construído um muro e passasse uma pessoa por baixo, e aquele muro caísse por cima daquela pessoa, que estava construindo o muro podia correr para um lugar de refúgio chamado cidade de refúgio, e lá a sua causa era julgada pelos levitas ou sacerdotes. Então aquela pessoa tinha um amparo da lei, porque a sua intenção não foi assassinar, né? Então o termo original lá de Êxodo capítulo 20, versículo 13, é justamente: não assassinarás, né? Você não pode cometer assassinato, você não pode agir de maneira dolosa, de maneira intencional para matar alguém, né? Esse é o significado. E aqueles homens então estavam preocupados em se mostrarem tão santos que eles se esqueciam que a lei era espiritual.
o Deus que julga as motivações e conhece as intenções do coração. Então, enquanto o princípio diz você não deve assassinar, na prática, o que o texto está dizendo é que você não deve nutrir nenhum sentimento assassino em seu coração. É assassinar com as intenções, é assassinar com o ódio, é assassinar com as mágoas de determinadas pessoas que são nutridas em nosso coração, que são alimentadas dia a dia por nós mesmos. E Jesus vai explicar isso. Ele vai dizer: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora ele vai dizer justamente o significado, vai mostrar justamente o propósito, e ele vai mostrar que isso acontece com intenções, com gestos e com palavras. Preste atenção nisso que ele vai dizer: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Olha que coisa tão interessante. Primeiro ele está falando sobre intenções, palavras e gestos. Ele mostra que há um gesto de adoração e de espiritualidade, que é a oferta, como o Levi muito bem falou aqui, o presidente Levi, que faz parte do culto, que faz parte da adoração, e que é um gesto que muitas vezes a gente usa para esconder outros gestos, ou mesmo a gente, ainda que a gente não tenha a intenção de esconder, mas a gente dia a dia, a gente entrega ofertas desagradáveis a Deus, e no culto a gente quer entregar uma oferta agradável a Ele, e quer que essa oferta seja agradável. Veja que ele vai usar algumas expressões muito interessantes no texto. Ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu conheço o coração humano, eu sei qual foi a intenção da lei, eu sei qual foi a intenção do mandamento, porque, queridos irmãos, antes da consumação de um ato, aquele ato começa no coração, e nós vamos ver nos demais ensinamentos de Jesus, ainda no capítulo 5, nós vamos perceber que Jesus, então, ele está dizendo aqui no versículo 22, que ele conhece a intenção, e que a intenção já se configura em assassinato, no caso da ira, no caso do insulto, no caso da ação de chamar alguém de tolo. Veja que o quanto muitas vezes as nossas palavras demonstram o assassinato que nós temos em nós. Nós usamos palavras muito pesadas com outras pessoas. Nós demonstramos, irmãos, que o pecado é algo muito mais interno do que externo, porque nós escondemos a vontade de matar por muito tempo, até que literalmente matemos. E nós até externamos a vontade de matar por meio das nossas palavras. Nós matamos pessoas diariamente com a forma de falar. E o que nós aprendemos nesse texto é que Deus, ele não aceita
oferta, ele não aceita essas ofertas. Veja que ele dá um conselho, ele ordena. Ele diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja que nos nossos dias a gente vive situações que a gente diz o seguinte: olha, ela que me ofendeu, ou ele que me ofendeu, ele que me procure. Veja o que ele diz o texto: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você desconfiar, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você. O que é que ele diz aí? O que é que ele diz aí? Junto, versículo 24: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Quantos de nós temos feito exatamente desse jeito? Quantos de nós? Quantos de nós temos cumprido esse texto? Quantos de nós se preocupa em que Deus esteja aceitando verdadeiramente a nossa oferta? E quantas ofertas Deus tem deixado de receber? Talvez você tenha ofertado para a realização da obra, para os custos da igreja, para os compromissos da igreja. Talvez você tenha sido fiel nisso. Isso é muito bom do ponto de vista material. Mas não é a Deus que você e eu, que nós temos ofertado. Não tem sido a Ele que nós temos ofertado. Quanta mágoa, quanto rancor nós guardamos em nossos corações. Quantas rixas, quantas contendas. Eu acho tão interessante que Tiago, quando ele está falando na sua carta, ele está dizendo assim: de onde procedem as guerras, os assassinatos? Ele diz assim: das paixões que militam na vossa carne. Se nós somos encrenceiros, é porque isso está em nós. Se nós somos rancorosos, isso está em nós. Se nós somos facciosos, isso está em nós. Então veja como é importante, irmãos, a gente observar o princípio de uma maneira muito mais profunda. O sentido do texto diz: não matarás, não assassinarás. E Jesus diz assim: olha, mas eu digo para vocês que isso não é só o assassinato consumado, mas as intenções do assassinato começam com ódio, com ira, com discórdia. E ele dá um conselho interessante aqui. Ele diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário. Veja, a quem ele está chamando de adversário? O irmão do versículo 22. O irmão do versículo 22 se torna adversário. Sabe quem é adversário? Satanás. Satanás é o adversário. Agora veja em que condição nós nos colocamos quando nós temos uma querela, uma situação mal resolvida, na condição de adversário uns dos outros. Irmãos, veja o quanto a lei é espiritual. Veja o quanto a lei é muito mais profunda.
ela é algo que nos afeta e nos incomoda internamente, ou deve fazer. Veja quantas vezes Deus não aceita a nossa adoração. Veja quantas vezes Deus não aceita o nosso culto. Veja quantas vezes nós estamos oferecendo um culto vazio a Deus. Porque nos falta o entendimento de que a lei é espiritual. E nós precisamos olhar para a lei como algo espiritual. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7, versículo 14. A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Olha como Paulo aplica. Diz assim: a lei é boa. Versículo 12. A lei é boa, o mandamento é bom, é justo. Mas eu sou carnal. A lei é espiritual. Eu sou a lei é tão profunda que o Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Lá dentro, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Meus irmãos, a gente se preocupa muito com a forma externa, mas nós precisamos ser afetados pelo poder espiritual da lei de Deus. E olha, Jesus está falando num significado de um levar o outro ao juízo, ao julgamento, a partir do versículo 25. E isso é uma coisa que Paulo ele condena em 1 carta aos Coríntios, capítulo 6. Os crentes que ficam levando uns aos outros aos tribunais, sem a maturidade e a espiritualidade de resolver o problema na igreja, conversando, admoestando, exortando. E aqui no versículo 25, ele vai dizer: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Ele está pensando, é lógico, ele está falando de um juízo humano, de um tribunal humano, mas também ele está nos mostrando de maneira figurada, que é como se nós estivéssemos caminhando para o juízo de Deus. E que nós precisamos resolver essa situação agora, sem protelarmos, sem demorarmos, sem nos alongarmos mais em nossos problemas de relacionamento. Veja como é importante. Jesus está dizendo: olha, aproveite agora, resolva agora, não espere chegar diante do juiz. E se nós chegássemos diante do eterno juiz, do sumo juízo, que nós diríamos a ele pela nossa falta de humildade, de espiritualidade e de comunhão com irmãos? Qual seria a nossa justificativa? E o versículo 26 diz: em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ele está falando de dívida, como se o problema com uma pessoa fosse uma dívida monetária, fosse um problema, uma questão financeira, você precisasse resolver. Mas não se esqueça que Jesus traz elementos da lei, e esses elementos trazem um ensinamento espiritual. Queridos irmãos, a primeira prisão que nós temos é a prisão da nossa consciência. Nós nos encontramos desanimados para com Deus, nós nos encontramos frios, nós nos encontramos afastados de muitos trabalhos da igreja e de alguns irmãos, porque irmão A e irmão B que está à frente do trabalho, por conta da nossa falta de entendimento espiritual da lei.
E nós preferimos nos manter frios, apáticos, distantes a resolvermos o problema. Queridos irmãos, a espiritualidade da lei nos mostra o quanto nós precisamos resolver o problema do pecado que está dentro de nós. Eu gostaria de encerrar dizendo 4 princípios muito importantes que nós encontramos nesse texto. O primeiro deles: Jesus, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele cumpriu totalmente a lei de Deus. E para nós ele é um exemplo de obediência. Cristo é sempre chamado de o nosso modelo em diversos textos na Bíblia. Nós temos em Cristo o modelo de humanidade perfeita, que é a expressão exata de Deus. Deus é Deus, Jesus Cristo é 100% Deus, mas também com a sua natureza 100% humana. E Cristo, então, ele cumpre perfeitamente a lei de Deus. O segundo princípio que nós vemos é a espiritualidade e profundidade da lei. A espiritualidade e profundidade da lei. A natureza humana, ela não se anima em cumprir essa lei. Paulo vai mostrar em Gálatas, capítulo 5, que nós estamos lutando constantemente, a nossa natureza, o nosso eu, contra o Espírito de Deus em nós. Então a nossa natureza não quer cumprir. Nós não temos vontade de nos reconciliarmos, nós não temos vontade de obedecermos a lei. Mas é fundamental, irmãos, que nós possamos olhar para essa lei e dizer: eu preciso dela, eu devo cumpri-la, eu devo agradar ao meu Deus cumprindo essa palavra. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a lei é espiritual e nós somos carnais. Como a própria Escritura nos diz, quando Jesus está dizendo: olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, orem, estejam atentos. Terceiro princípio muito importante: devemos ter cuidado em cumprir a lei, não de maneira religiosa, mas lutarmos internamente pelo cumprimento dessa lei. Como é que eu luto para cumprir a lei? Orando mais, pedindo ajuda de irmãos: me ajuda aí, porque está difícil cumprir tal coisa na minha vida. Jejue, consagre-se a Deus, consagremos-nos a Ele cada vez mais, voltemos à prática de jejum e oração, para matarmos a nossa carne, a nossa vontade, para uma dependência e apego maior a Deus. Por fim, conhecer e praticar a lei nos faz viver humildemente diante de Deus. Conhecer e praticar a lei nos faz viver humildemente diante de Deus. É o que o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8 diz. E ele te relatou o que ele quer que você, homem, que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. É o que Jesus também diz em Mateus capítulo 23, versículo 23, que o princípio que é mais importante na lei é a misericórdia, a justiça e a fé. Nós precisamos ser misericordiosos, corretos e acreditar naquilo que nós estamos ouvindo da palavra, lendo a palavra, recebendo a palavra e colocar isso em prática. Finalizando,
Existe a história de um homem que era muito santo aos olhos das pessoas, e a história de um outro homem que era considerado um traidor da nação. O pior tipo de gente em Israel: o fariseu e o publicano. O publicano era considerado um traidor da nação. O fariseu era considerado o ícone da religiosidade, o exemplo de religiosidade. E o fariseu, ele dava graças a Deus porque ele não era igual aos outros homens, nem igual àquele publicano. Ele era um excelente adorador, ele era um dizimista fiel. E diz o texto que ele orava de si para si mesmo. É como se a oração não passasse do teto. Se o teto fosse um empecilho para a oração. E aí o publicano não conseguia nem levantar sua cabeça, prostrado. Ele diz: Senhor, seja propício a mim, pecador. E Jesus pergunta: qual desses dois desceu justificado? Aí os homens respondem: o segundo desceu justificado. Portanto, irmãos, é fundamental que nós olhemos para os nossos pecados, para a nossa miséria, e nós percebamos que precisamos de mudança, precisamos de atitude espiritual quanto à lei de Deus. O mundo não precisa de mais fariseus. O mundo precisa de luzes que brilham pelas trevas, não de religiosos, não de pessoas com tom de acusação, não de pessoas com palavras iradas, de ódio, mas gente que ensina com sabedoria e pelo exemplo, que admoesta com amor, misericórdia e com a palavra, que não se usa como modelo de espiritualidade, mas sempre se inclui entre pecadores e apela para a graça divina. E dizem assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós sejamos pessoas que amem a espiritualidade da palavra de Deus, e que não vivam de aparência espiritual, mas se humilhem diante do Senhor e ofereça dádivas, ofertas agradáveis a Deus, que são decorrentes de uma vida que agrada a Ele, que vive para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos, Deus, que essa palavra encontre lugar em nossos corações, que nós sejamos sábios, ó Deus, ao lidarmos com ela, ao ensinarmos, ao pregarmos, ao lermos essa palavra. Sobretudo, Deus, que nós nos preocupemos muito mais com o nosso próprio coração, com a nossa própria intimidade, do que uma vida de aparências, sem tratar com misericórdia outros pecadores que pecam até menos do que nós. Que nós não nos consideremos superiores a ninguém, Senhor. Pelo contrário, prefiramos um ao outro em honra, para a glória do teu nome. Nos ensine a te agradarmos, muito mais do que agradarmos a homens. E nos ensine os princípios da lei: a misericórdia, a justiça e a fé. Nos ensine, Senhor Deus, a amarmos a justiça, a praticarmos a misericórdia e andarmos humildemente perante o Senhor. Porque aquele que cumpriu a lei, ele diz: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, alguns avisos.